pressões. Antes de entrar, eu quero falar uma palavra para você. Você sabia que você pode viver a vida toda como um carvão? Ou você pode ser um diamante? Você pode viver a vida toda como um carvão ou ser um diamante. Guarde essa palavra, no final você vai saber por que eu falei isso. Você vai saber por que nós passamos por pressões. Bom, nós vimos aqui que Jesus se afastou. Ele ia passar a maior agonia da vida dele, a maior dor, o maior momento difícil. E aqui está dizendo como de costume ele se afasta e vai orar naquele lugar. Aquele lugar era chamado Getsêmani. Você sabe o que significa Getsêmani? A tradução dessa palavra significa lugar de pressão. Jesus tinha o costume de ir ao lugar de pressão. Então Jesus foi lá naquele jardim para buscar o Senhor. Ali onde ele estava, no lugar de pressão, no Getsêmani, é um lugar onde tem muitas oliveiras. É chamado também Jardim das Oliveiras. Getsêmani, mas também das oliveiras. E você sabe que quando fala em oliveira, a gente lembra de azeitona, né? De azeite, azeitona. Para fazer azeite, o que tem que acontecer? Tem que espremer, tem que moer, tem que ter o quê? Pressão. Então, mais uma vez, lugar de pressão. E ali, os estudiosos falam que tem uma árvore tão alta, tão forte, com as raízes bem fundas, bem profundas e longas. E essa árvore é desde o tempo de Jesus. Está lá até hoje. Se alguém tiver a oportunidade de visitar Israel, alguém aqui já foi, né? Scott já foi, né, Scott? Você chegou a ver essa árvore lá, Jardim das Oliveiras? Não? Não foi lá? Então, lá é um lugar onde tem as oliveiras que lembra a pressão. Então, essa árvore, apesar de muito antiga, não é isso que vai impactar mais a gente. Mas o que mais me impacta não é ter sabido isso, que tem essa árvore desde o tempo de Jesus. É que aquele lugar era o lugar onde Jesus ia sempre. Ele costumava ir lá, gostava de ir lá. E nós, a exemplo dele, nós também temos que, às vezes, ficar num lugar de pressão. Se nós quisermos ser bênção, quisermos ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida, nós precisamos ir ao lugar de pressão. Então, a Bíblia fala que Jesus foi ali e que o mais difícil daquele momento ali foi que ele sentiu todo o nosso pecado, todas as nossas dores. Lá Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado de toda a humanidade, a angústia, a dor. Ele não tinha medo da morte. Ele não tinha medo do que ele ia passar, das torturas, da vergonha. Não. Aquele momento era de angústia, porque ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele, sendo santo, puro, levou sobre si o peso de toda a humanidade. E por isso que as gotas, suou gotas de sangue, de tanto que era a agonia, a dor que ele estava passando ali. E o que eu acho mais nesse sentido, o mais forte, é que ele quis viver isso. Apesar de tudo que era difícil, que ele diz assim, se for possível, passa de mim, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque ele te amou, meu irmão, minha irmã. Porque ele te amou tanto que ele quis sofrer essa pressão e passar aquele momento por tua causa, por minha causa.
talvez, algum momento da sua vida, você, num momento de solidão, de pressão, de dor, você fala assim, ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber. Mentira, mentira do diabo, porque ele pensou em você, ele pensou e ele quis passar por isso, por você. Por isso que nele você tem toda vitória. Em qualquer área da sua vida, você tem vitória, porque ele venceu por você. Aleluia. Amém? Ele clamou, ele suplicou, ele chorou, ele se dobrou em aflição, porque ele estava vivendo aquela agonia. Então, a pressão é uma força que age ininterruptamente na vida da gente, do crente, comprimindo, apertando, através de circunstância, através de tribulação, de angústia, de frustrações, de problemas, mas sempre tem um significado, tem um motivo, né? E eu queria perguntar, quais são as fontes dessas pressões? Por que nós passamos por essas pressões? Quais são? Como? Por que a gente vive isso? Primeiro, é um sofrimento quase que sem fim, né? Que a pessoa às vezes passa. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia viveram momentos de pressão, viveram dificuldades, viveram problemas. Se você perguntar para um irmão, uma irmã abençoada, ele passou por problemas, por pressões, pelo fogo e foi provado. Se você perguntar para o pastor se ele passou, ele vai falar que passou. Não passou, pastor? Muitas, né? Muitas pressões. É porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Algumas das pressões são causadas pelo diabo. Elas são produzidas pelo pecado que nos assedia, pelas estratégias que ele usa. Ele sempre usa mais ou menos a mesma estratégia, com a finalidade de fazer a gente desistir do plano de Deus, desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, do ministério, do trabalho, da obra que Deus tem na sua vida. E ele quase que faz tanta coisa que você, se você ficar meio aéreo, se você não prestar muita atenção, você quase que cai na armadilha dele. É uma estratégia que ele usa. Mas também nós podemos ter pressões que vêm pelo próprio ambiente que a gente vive, né? São geradas por pessoas, pelas circunstâncias, pelo trabalho, pela família. Nós podemos ter pressões que vêm sobre a nossa saúde, sobre a nossa mente, sobre o nosso estado psicológico. São várias formas de pressões que a gente tem. Eu queria falar alguns tipos. Tem uma forma que é muito sutil, que vem através de conselhos. Conselho, às vezes, de pessoas bem intencionadas. Eu não tenho coragem de contar aqui, que eu tenho vergonha de falar para os irmãos, um conselho que eu recebi uma vez de uma senhora de uns 50 anos que trabalhou comigo a vida toda e me deu um conselho que na hora eu disse, em nome de Jesus, dentro de mim, porque eu não queria ser sem educação com ela, cala sua boca, porque era tão sutil. É normal, todo mundo faz, o que tem? Por que você não faz? Conselhos, cuidado com os conselhos bem intencionados, mas que, na verdade, tem outro fundamento. Pressões astuciosas, que são aquelas que vêm com propostas vantajosas. Eu te dou isso, você pode ganhar aquilo. Às vezes do inimigo, às vezes de um chefe, às vezes de uma pessoa. São propostas que fazem com que você fique bem longe de Deus. E no momento você não percebe, porque você fica naquela euforia, achando que aquela coisa é uma coisa boa. E, na verdade, é uma pressão sobre a sua vida. De um modo geral, então, as próprias circunstâncias também da vida exercem pressões sobre nós. Na obra de Deus, também nós passamos por pressões. Independente da origem, Deus permite que você passe até na obra de Deus. Por
3 motivos. Primeiro, quais são as razões, né, da pressão? Primeiro, para mostrar quem somos. Quem você é na realidade. Na verdade, ninguém pode avaliar, quando você conhece uma pessoa, se você não vê você não vê um momento de pressão, de problemas, só nas festas, só no aniversário, só na alegria, só no bem bom, não dá para a gente dizer que a gente conhece uma pessoa. A gente conhece uma pessoa, na verdade, nos momentos mais duros, de pressão, de dificuldade, de dor, na adversidade, na hora que tudo está contra, é que a gente vai ver quem é a pessoa. Assim também, Deus também olha para nós. Deus não está muito preocupado com aquelas palavras festivas que a gente fala. A gente costuma, às vezes, glória a Deus, aleluia, que é bom glorificar o Senhor. Às vezes fala até sem pensar, às vezes até alguém, você quer falar de uma pessoa que tem um problema, aí você fala assim, glória a Deus, né? Usando glória a Deus de uma maneira até errada, para você não dizer que aquela pessoa, falar mal daquela pessoa, ou reclamar daquela pessoa, você usa um glória a Deus assim. Por isso Deus não se preocupa muito não está tão preocupado. Sabe o que Deus está preocupado? Quando você passa por pressões, como que você reage? O que você fala? Você murmura? Você critica? Você reclama? Você culpa Deus? Você culpa as pessoas? Você descontrola? O que acontece com você nesses momentos? Um homem passou por uma grande pressão. Era um homem de Deus chamado Jó, que a Bíblia fala muito. Ele passou por uma pressão intensa, avassaladora, que eu penso que eu quase que não suportaria passar por tudo aquilo, a ponto de mexer com tudo na vida dele, com a família, com o corpo dele, com os bens dele, ele perdeu tudo. E além de tudo isso, ele ainda tinha uma mulher que ainda falava assim para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. E mesmo assim, naquele momento, ele não desistiu de caminhar com o Senhor. Ele não desistiu de confiar em Deus. Então, as pressões servem para mostrar quem somos. E, na verdade, aquela pressão enorme que Jó passou revelou quem Jó era e a fé que ele tinha. E você e eu, no meio das pressões, temos revelado quem nós somos, a fé que nós temos em Deus, a fé que tem trazido você para a casa de Deus. Deus não está preocupado, então, com as palavras que nós falamos nos momentos de festa, mas nos momentos que nós passamos por lutas, se nós vamos dar glória a Deus. A atitude do mundo é revelar e justificar uma ação feita debaixo de uma pressão. Mas a postura de Deus é exatamente o contrário. Deus deseja nos conhecer no meio das pressões. Ele aprecia ouvir aquilo que vem do seu coração, dizendo, eu te amo, Senhor. Mesmo que eu não tenha nada, pelo que tu és, não pelo que o Senhor pode me dar, nem pelo que o Senhor tem para dar. Deus tem tudo para dar para nós, mas porque você é meu Deus, meu Senhor. Eu aprendi isso duramente, irmãos, num momento muito difícil de pressão. E o Espírito Santo disse assim, eu quero ver se você consegue dizer para mim que você me ama sem você ter todas essas coisas, sem você ter isso. E eu preciso confessar aqui para os irmãos que eu tinha um carro e eu comprei aquele carro e pagava aquele carro muito alegre todo mês. Às vezes eu pagava 2 prestações porque eu queria acabar de pagar logo. Dei muitas aulas de manhã, de tarde, às vezes à noite. Fiz loucuras. Emprestei dinheiro para aumentar as prestações, para não ficar devendo, e pagava. E cada vez que eu pagava, eu nunca falei isso para ninguém, mas lá dentro do meu coração eu pensava assim, eu estou investindo, porque um dia eu vou para missões, e se a igreja, ninguém me ajudar,